Enfim, mas o que tu fazia antes da polícia, delegado? E por que tu quis entrar pra polícia? Como é que era a tua vida antes? Eu vou Por que tu quis até entrar? dar uma bicada aqui, porque Senta que lá vem história, já diria. tem história, cara. Você até, eu não quero me emocionar, mas deixa eu dar uma respirada aqui. Bom, quando a gente começa a estudar para concurso público, a gente cria um mundo, né? Cria muita expectativa. E eu tive uma referência, né? Na verdade até tem, mas em vida, que foi minha mãe. E quando eu iniciei meus estudos, eu iniciei mais em decorrência dela, influência dela, porque meu pai, ele obviamente sempre foi um pé de boi para trabalhar, sempre levantou 6 horas da manhã, dormia de madrugada, cantava, assoviava e tocava flauta ao mesmo tempo. Uma boa referência, um grande homem, um grande trabalhador, mas minha mãe que focou na área de concurso público. Minha mãe ela foi aprovada estudando em casa para o TRT como analista judiciário, ficando em 8º lugar no estado do Rio de Janeiro, que era o mais disputado na época, tá, em concurso. E aquilo me estimulou muito, porque eu via meu pai se sacrificando demais, não tinha estabilidade, né, andando com um carro que sempre quebrava, não conseguia fazer com que a gente estudasse no colégio bom, a gente sempre estudando no colégio público, colégio estadual, mas minha mãe ao mesmo tempo tinha, né, aquele reforço financeiro, fazia boas compras, né, do mês, conseguia ajudar a gente a fazer alguns cursos, enquanto meu pai sempre naquela corda bamba, por mais força de trabalho que ele tivesse. Então eu tive minha mãe como uma referência para buscar estabilidade, tá, numa aprovação do concurso público. E dentro dessa realidade, quando eu fiz minha primeira prova, na segunda semana de setembro de 2001, eu tinha certeza que eu seria, até arrepiei, eu tinha certeza que eu seria aprovado. Ninguém tirava isso da minha cabeça, eu estava focado. Mas foi o que eu falei para você, em off, antes da gente iniciar aqui a nossa gravação. Esperança e fé são 2 elementos muito importantes na vida do ser humano. Mas, para quem está estudando para disputar uma vaga, ouçam isso, gente. Para quem está estudando para disputar uma vaga, isso não vai te levar à aprovação. Tá? E, óbvio que ninguém vai estudar para ser reprovado. Mas, às vezes, por falta de experiência, você está estudando para ser reprovado sem você saber. E foi o que aconteceu comigo na época. E logo na sequência, quando eu fui reprovado, e eu me senti assim, muito mal. Na época não tinha, hoje, essa difusão que tem na internet. A internet era 128 kbps, não existia Instagram, o WhatsApp não existia. Então, a gente ficava mais isolado do que tudo. Eu fiquei até com um princípio de depressão. E para piorar, meu amigo, minha mãe faleceu no dia 29 de outubro, um mês assim depois da prova praticamente. Aí, meu irmão, eu fui lá no fundo do poço e eu praticamente desisti de estudar para concurso público um período porque eu perdi minha referência, mas depois eu coloquei na minha cabeça que ela estava num lugar bom, porque ela tinha um coração muito grande, uma pessoa muito boa, ajudava muitas pessoas, sabe? Minha mãe era uma puta mulher, assim, sensacional, uma alegria, né? Onde ela chegava, ela iluminava o ambiente. E eu falei, cara, eu vou fazer porque aonde ela estiver, ela vai estar feliz. E eu consegui, né, dar prosseguimento, mas muita reprovação. Tem uma galera que olha assim, o cara tem 10 aprovações, tirou onda e tal. Não é assim. Não é assim, você sabe. Né? Eu colhi 10 reprovações antes de ter a primeira aprovação, com nomeação, que foi em 2009 no DPEM. 10 reprovações. Por quê? Primeiro concurso 2001, primeira aprovação só 2009. Caraca. Eu fiz 10 concursos nesse período, só reprovação. Mas você pode indagar assim, Alisson, mas porra, por quê?
Porque foi o que eu te falei, eu estudava com metas que não se encaixavam na minha realidade. Isso me frustrava muito. Eu era muito inexperiente, sabe? Não tinha ninguém com conhecimento para me ajudar, com um básico que fosse. Eu não conseguia organizar, me planejar. Eu ficava vivendo a realidade dos outros. Eu achava que para passar no concurso público teria que ter horas de estudos. Eu ficava muito preocupado com quantidade de conteúdo e, na verdade, eu esqueci a qualidade. Eu não sabia que a qualidade sobrepõe a quantidade. E eu não conseguia aproveitar o pouco tempo que eu tinha. Eu tinha que trabalhar e dividir, me dividir em 10. Mas eu vendi cerveja na praia. Eu cobrei como um cobrador de telemensagem, né? De porta em porta. Eu ia andando. Trabalhei como pilotando, né, transporte alternativo. Trabalhei com desinsetização por anos. O que é isso? Matando barata mesmo. Chinelada na barata. Não, é sério, não é? Sem brincadeira. Eu lembro como se fosse hoje, num cemitério, eu entrei na cova para desinsetizar. Meu irmão, eu com aquele macacão parecia uma cenoura gigante, que eu tenho 1,94 m, um macacão abóbora. Imagina, cara, não, é pra rir. Aí as baratas começaram a entrar, bicho, por dentro do macacão. E tira, quase que eu fiquei pelado lá no cemitério. Eu era barata para tudo quanto é lado, bicho. Então, assim, eu já fiz de tudo um pouco na vida, mas nunca tirei nada de ninguém, nunca me envolvi com droga, sempre mantive, tá, a educação que meus pais me deram. Sempre ali focado e acreditando que iria. E como é que tu fazia? Tu trabalhava e em que horário tu conseguia estudar? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tinha na época líquido de 2 a 3 horas para estudar. Era muito complicado, meu amigo. Uma coisa é você estudar sem você ter estresse, sem você ter família, outros compromissos de trabalho. Não, na época eu não tinha filho, não era casado, mas eu tinha vários anseios, né? Tinha vários bicos, trabalhos, então eu tinha poucas horas para estudar, de 2 a 3 horas. E para administrar o conteúdo nesse pouco período, você tem que ter um estudo muito direcionado. E na época eu não tinha experiência, eu não sabia. Então eu assistia vídeo, ficava agarrado com material extenso, isso me prejudicava demais, porque eu não conseguia bater minha meta. Então eu achava assim, pô, cara, eu não vou passar nunca no concurso público, porque eu ficava travado. Isso me dava um desespero. Fora a ansiedade, um nível de estresse altíssimo, altíssimo. Pô, eu deitava, rolava na cama, aquela insônia. Quantas vezes levantei para olhar o ponto da matéria que eu tinha lido e já tinha esquecido, assim, já estava perdendo qualidade de vida, porque na minha cabeça ficava assim, cara, tu tem que ter mais horas para estudar, cara. Eu não podia deixar de trabalhar ao mesmo tempo. E eu caindo naquela pilha que você tem que se trancar para estudar o dia inteiro, senão você não vai ser aprovado. Então eu fui descobrir, né, como estudar dentro da minha realidade, dentro dos meus limites, só depois das 10 reprovações, que eu comecei a embrionar a minha metodologia e realmente trabalhar dentro da minha realidade para conseguir a aprovação tão esperada.